Olá, investidores e investidoras. Tudo bem com vocês? Como vocês estão se saindo nessa volatilidade do nosso mercado nesse mês de novembro? Até mesmo na própria renda fixa existe volatilidade e é sobre isso que a gente vai trazer hoje também um pouquinho para vocês e como a gente tem que aproveitar essas oportunidades a nosso favor, tá? Até porque são nesses momentos turbulentos, são nesses momentos nebulosos que muitos investidores se destacam. Então, geralmente, quem tem mais calma nesse cenário, quem consegue analisar o externo, consegue aproveitar. É muito interessante e é muito legal quando a gente vê que depois de 3, de 5 anos, a tendência é sempre de alta. Entretanto, quando nós estamos no meio dessa tendência, numa parte de queda, a gente costuma sair. E aí a gente nunca aproveita a festa lá no final. Quando a gente olha o gráfico, a gente acha que vai conseguir estar. Mas quando acontece com a nossa carteira, com os nossos investimentos, a gente acaba pulando do barco e acaba perdendo o melhor da festa. Nessa semana, eu estou trazendo aqui para vocês um ponto muito interessante, porque na última semana, com os discursos de uma possível irresponsabilidade fiscal do futuro governo, as nossas taxas de juros futura, elas subiram demais. As nossas taxas, para vocês terem uma ideia, elas estavam desde julho em queda. Em julho estava precificando quase ali 13,5%, a partir da redução do ICMS, do controle de inflação através de uma política fiscal, é bem verdade, não é tão eficiente no longo prazo, mas de fato a inflação foi controlada. Então, com isso, a previsibilidade, a previsão dos juros futuros teve uma queda substancial. Então, ela saiu de quase 14% para quase 10%. Entretanto, no mês de novembro, após um discurso com uma possível irresponsabilidade fiscal, essa mesma taxa, em apenas uma semana, voltou para patamares maiores do que de julho. Então, com isso, se gerou muitas oportunidades no mercado, porque nós vimos títulos públicos sendo negociados com quase 6%, por exemplo, IPCA mais 6%, títulos pré-fixados chegando a passar dos 13%, títulos de emissões bancárias, CDBs, por exemplo, a 16%, 15%. Então, todo esse cenário, ele nos gera oportunidade. Basta a gente observar e estarmos sempre atentos, ou contar com um especialista também no mercado, para que nos mantenha informado sobre futuras oportunidades assim que estão alinhadas no teu objetivo. E qual é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? Digamos que a gente entre nesse cenário agora e a gente faça uma compra, seja de título público, de crédito privado, por exemplo, e as taxas subam novamente no ano que vem. O que vai acontecer com o seu título? Nada se você levá-lo até o vencimento. Ou seja, se você contratou hoje um título de IPCA mais 5 e para 2030 você vai receber os mesmos IPCA mais 5 até 2030, ou seja, a inflação mais 5%. Se for um pré-fixado, a mesma coisa. Entretanto, em alguns tipos de mercado, como títulos públicos e crédito privado, a gente tem a possibilidade de saída antecipada. E quando que faz sentido essa saída? Pensa comigo, a gente compra um título de IPCA mais 6. Se daqui a 2 meses, por algum problema no mercado, esse título está sendo negociado em IPCA mais 7, você acredita que a gente vai estar com lucro ou com prejuízo nesse título? Porque se eu quiser comprar esse título no mercado, ele está IPCA mais 7. E o título que você tem é IPCA mais 6. Então, logo, ele não está com lucro. Entretanto, se nós pararmos para observar as projeções do Banco Central, todas elas indicam para uma queda, tanto na taxa básica de juros quanto na inflação. Isso significa o quê? Caso a gente venha comprar um título de IPCA mais 6 e esse título no próximo ano, seguindo as projeções do Banco Central e da Anbima, esse título esteja sendo negociado a IPCA mais 5, por exemplo. Isso significa que, caso a gente queira sair desse título antecipadamente, nós podemos, só que nós vamos sair com lucro. Porque pensa comigo, se eu quero comprar um título e no mercado está IPCA mais 5, mas se você tem um título que é IPCA mais 6, esse título está acima da média do mercado. Então, quando você for vendê-lo, você vai ganhar um lucro com isso. Isso já tirando os lucros que você pode ganhar com juros semestrais, com juros anuais, juros mensais, etc. Então, isso é um lucro à parte. Então, a gente está no momento do mercado onde nós tivemos lá há 7 anos atrás, em 2015, ali,
próximo da saída da Dilma, onde a gente tinha taxas muito elevadas e essas mesmas taxas, 3 anos depois, caíram, porque teve um controle inflacionário. E com isso, quem comprou aqueles pré-fixados, o IPCA na época de 2015, conseguiu vendê-los a mercado em 2018 ou 2019, por exemplo, com um ágio, que significa um lucro muito grande. Então, a gente passa por esse cenário novamente, só que para aproveitar esse cenário, para a gente pegar essa maré mansa e tranquila, é necessário a gente passar por algumas ondas grandes. Então, quem tem disposição e quem está visando o longo prazo, não tem nenhum problema, até porque levar um título de inflação mais 6% no longo prazo, se tratando de Brasil, não é algo a se dispensar. Pelo contrário, a gente está frequentemente brigando com a inflação e a gente ter um título que nos pague o poder de compra sendo renovado, mais um spread de 6%, ele é excelente. Então, o recado de hoje foi para focar um pouco na renda fixa, no que aconteceu na última semana. A gente ainda tem uma janela de oportunidade, eu estou aqui o ano todo passando essa oportunidade para vocês. A gente teve um aumento agora que desde julho não víamos, então pode ser uma última janela de oportunidade. Obviamente, se em janeiro o governo causar alguma irresponsabilidade fiscal, as taxas vão subir mais ainda. É para se preocupar? Não, é para aproveitar. Se você precisa do valor por longo prazo, e a gente investe em renda fixa com prazo longo, não é para a gente tirar daqui a um ano. Daqui a um ano é um fundo de renda fixa. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades aí que o mercado nos dá. Essa é uma das vantagens de se investir no mercado emergente, né, num país emergente, no mercado embrionário ainda, de certa forma se comparando os Estados Unidos e a Europa, porque ele nos traz frequentemente oportunidades, seja na renda fixa, seja na renda variável. Só basta a gente entender o nosso perfil, ter o estômago para passar pela tempestade, porque com certeza, e a história já disse isso, quando passa a tempestade, quem aproveitou e quem estava nela, surfa muito tranquilo, vendo a paisagem linda. Beleza? Esse era o recado dessa semana. Bons investimentos para vocês, bom mês de novembro para vocês e rumo ao Hexa. Um abraço, investidores e investidoras.